Zuleide acorda todos os dias às 4 da manhã porque precisa terminar encomendas que começou na véspera. Seus dedos estão cobertos de pequenos furos de agulha, marcas permanentes de quem passa 16 horas diárias numa máquina de costura que tem mais idade que seu filho adolescente. Ela vive num apartamento de 2 cômodos em Itaquera, zona leste de São Paulo, onde o barulho da máquina velha compete com o som dos ônibus que passam na avenida. O aluguel consome metade da sua renda mensal de R$ 1.200. Comprar comida virou um exercício de matemática brutal, onde cada real importa e cada despesa precisa ser justificada 3 vezes. Mas existe algo diferente em Zuleide que ninguém consegue explicar direito. Ela olha para as pessoas com uma intensidade estranha, como se estivesse calculando algo invisível. E quando alguém pergunta como ela conseguiu guardar dinheiro suficiente para comprar um carro usado à vista em apenas 18 meses com aquela renda miserável, ela sorri de um jeito misterioso e fala sobre um método que aprendeu observando quem tem dinheiro de verdade. Um método tão simples que parece piada, mas tão poderoso que transformou completamente sua relação com o dinheiro. Se você está assistindo isso agora e já percebeu que essa história não é mais uma promessa vazia de internet, mas algo real que pode mudar sua vida, deixe seu like neste exato momento. A inscrição no canal custa R$0, mas ajuda outras pessoas como você a encontrarem esse conteúdo que ninguém quer que você saiba. Escreve aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo, porque eu preciso saber até onde essa mensagem está chegando. E se você conhece alguém que está travado financeiramente, que trabalha sem parar, mas nunca sobra nada, que já desistiu de acreditar que dá para mudar de vida, manda essa história para essa pessoa agora. Eu também quero que você deixe nos comentários qual é a sua maior dificuldade com dinheiro nesse momento da sua vida. Pode ser sincero, porque aqui ninguém vai te julgar. Essa comunidade existe para provar que gente comum consegue resultados extraordinários quando descobre os segredos certos. Zuleide Aparecida dos Santos nasceu em 1985 em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, filha de uma empregada doméstica e um segurança de supermercado que desapareceu quando ela tinha 7 anos. Ela cresceu vendo a mãe sair de casa antes do sol nascer e voltar depois que ele se punha, carregando marmita vazia e cansaço nos olhos. Aos 16 anos, Zuleide engravidou do namorado que prometeu ficar, mas sumiu 3 meses depois que o bebê nasceu. Ela abandonou a escola no 2º ano do ensino médio porque precisava trabalhar e não tinha quem cuidasse do filho. Aprendeu a costurar com uma vizinha que consertava roupas na própria casa e descobriu que tinha jeito para aquilo. Comprou uma máquina de costura usada, parcelada em 12 vezes no cartão de crédito, e começou a fazer barra de calça, ajustar vestidos de festa e costurar uniformes escolares para ganhar uns trocados extras. Quando chegou nos 40 anos de idade, em 2025, Zuleide estava exatamente na mesma situação financeira que sua mãe sempre esteve. Trabalhava sem parar, mas o dinheiro evaporava antes do fim do mês. Segundo dados do IBGE de 2024, 41% dos brasileiros vivem com menos de R$ 1.400 por mês. E Zuleide estava nesse grupo gigantesco de pessoas invisíveis que sustentam esse país nas costas. Ela não era preguiçosa, nem burra, nem desorganizada. Ela estava presa numa armadilha que captura milhões de brasileiros todos os dias. A armadilha de ganhar pouco demais para sobreviver com dignidade, mas trabalhar demais para ter tempo de pensar em como sair dali. Em março de 2025, Zuleide recebeu uma notícia que destruiu o pouco de esperança que ainda restava. Seu filho, Gabriel, com 16 anos, precisava de um tratamento dentário urgente que custava R$ 3.200. O dente estava infeccionado e o dentista avisou que, se não tratasse logo, poderia virar algo muito mais grave. Zuleide não tinha esse dinheiro. Não tinha nem um décimo desse dinheiro guardado. Ela tentou parcelar no cartão, mas o limite estava estourado. Tentou empréstimo no banco e foi negado por causa do nome sujo. Pediu para a cliente Patrícia e levou um não educado, mas firme. Naquela noite, Zuleide sentou na cozinha do apartamento minúsculo às 3 da manhã e chorou de um jeito que nunca tinha chorado antes. Não era choro de tristeza. Era choro de raiva pura.
Raiva de ser inteligente e trabalhar tanto, mas viver como se fosse burra e preguiçosa. Raiva de um sistema que a mantinha correndo feito hamster numa roda sem sair do lugar. Raiva de si mesma por nunca ter tentado fazer diferente. Foi nesse momento de desespero total que algo clicou na cabeça dela. Zuleide lembrou de uma conversa que tinha escutado semanas atrás. Patrícia estava ao telefone falando com alguém sobre como tinha começado a investir. Disse uma frase que na época pareceu idiota, mas agora fazia sentido assustador. Patrícia tinha falado assim: comecei guardando R$ 50 por semana. Parecia nada, mas em 6 meses virou mais de R$ 1.000 e eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. Zuleide fez a conta na cabeça. R$ 50 por semana dava R$ 200 por mês. Com a renda dela de 1.200, era impossível tirar 200. Mas e se ela guardasse menos? E se guardasse apenas R$ 10 por semana? R$ 10 era o preço de um pacote de bolacha recheada que ela comprava todo sábado. R$ 10 multiplicado por 4 semanas dava R$ 40 por mês. R$ 40 em 12 meses dava R$ 480. Parecia ridículo, mas era R$ 480 a mais do que ela tinha naquele momento. E se em vez de 10, ela guardasse 20? R$ 20 era o preço do refrigerante de 2 litros que ela comprava 3 vezes por semana. Se cortasse o refrigerante e guardasse R$ 20 semanais, daria R$ 80 por mês. Em um ano, seria R$ 960. Ainda insuficiente para o tratamento do Gabriel, mas era quase R$ 1.000 que ela nunca tinha conseguido juntar na vida inteira. Zuleide pegou um caderno velho e escreveu as regras do que batizou de Plano de Poupar Linha, inspirado no único ofício que ela dominava. Regra número 1. Todo sábado de manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, separar R$ 20 em dinheiro vivo e colocar num envelope lacrado. Regra número 2. Esse dinheiro não existe mais. Foi como se tivesse queimado. Está morto para qualquer emergência ou tentação. Regra número 3. Identificar e eliminar um gasto supérfluo de R$ 20 por semana para compensar o dinheiro guardado. Pode ser refrigerante, pode ser biscoito, pode ser qualquer bobagem que não faz falta de verdade. Regra número 4. Não contar para ninguém sobre o dinheiro guardado, porque as pessoas vão inventar emergências e pressionar para gastar. Regra número 5. Quando completar 3 meses guardando R$ 20 por semana sem falhar nenhuma vez, aumentar para R$ 30 semanais. Regra número 6. O dinheiro guardado só pode ser usado para algo que muda a vida de verdade, nunca para consumo que dá prazer de 5 minutos. Zuleide olhou para as regras escritas no caderno e sentiu algo estranho no peito. Parecia simples demais para funcionar. Parecia que se fosse tão fácil assim, todo mundo faria. Mas ela sabia que todo mundo não faz justamente porque parece simples demais. As pessoas querem fórmulas mágicas, aplicativos complicados, dicas de guru de internet. Ninguém quer acreditar que a solução está em R$ 20 por semana e disciplina brutal. No primeiro sábado de abril de 2025, Zuleide pegou uma nota de R$ 20, colocou num envelope pardo que lacrou com fita adesiva, escreveu a data com caneta preta e guardou dentro de uma lata de biscoito vazia no fundo do armário da cozinha. Ela tremia enquanto fazia isso. R$ 20 faziam falta brutal no orçamento dela. R$ 20 era comida. Mas ela repetiu para si mesma como um mantra: esse dinheiro está morto. Esse dinheiro não existe mais. Esse dinheiro é o preço da minha liberdade. Cortou o refrigerante da casa. O filho reclamou. Ela ignorou. Cortou o pacote de bolacha recheada. Sentiu falta. Continuou firme. Nos primeiros 15 dias, Zuleide pensou em abrir o envelope umas 50 vezes. Toda vez que olhava para o armário, sentia uma tentação física de pegar aqueles R$ 20 de volta. Mas tinha medo de que, se quebrasse na primeira semana, nunca mais teria coragem de tentar de novo.
Eu sei que parece história inventada, mas juro pela minha vida que Zuleide é real e que tudo isso aconteceu exatamente como estou contando. Se você está achando essa história poderosa até agora, se está sentindo que talvez exista uma saída para a sua situação, deixa o like agora e se inscreve no canal, porque a melhor parte ainda está por vir. Eu quero saber uma coisa de você que está assistindo. Qual é o refrigerante ou a bolacha da sua vida? Qual é aquele gasto pequeno que você faz toda semana, mas que no fundo sabe que não precisa? Escreve aqui nos comentários com sinceridade total. Pode ser café na padaria, pode ser cigarro, pode ser delivery de lanche, pode ser qualquer coisa. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. E se você tem alguém na família que vive reclamando que não consegue guardar dinheiro, mas nunca tentou de verdade um método simples e brutal como esse, manda esse vídeo para essa pessoa agora. A história da Zuleide está só começando, e o que acontece nos próximos meses vai provar que milagre financeiro não existe, mas resultado extraordinário com método existe sim. No final do primeiro mês, Zuleide tinha R$ 80 guardados dentro da lata de biscoito. Ela abriu os envelopes pela primeira vez e contou o dinheiro com as mãos tremendo. R$ 80 era uma quantia patética para a maioria das pessoas, mas para ela era a primeira vez na vida adulta que tinha dinheiro guardado de propósito, não sobra de conta que ia sumir na semana seguinte. Era dinheiro que existia porque ela decidiu que ia existir. Isso mudou algo profundo dentro da cabeça dela. Zuleide percebeu que não era vítima completa das circunstâncias. Tinha pelo menos um pedaço pequeno de controle sobre o próprio destino. Continuou o método com uma disciplina quase religiosa. Todo sábado de manhã, a mesma coisa. R$ 20 no envelope, lacrar, escrever a data, guardar na lata. No terceiro mês, ela completou R$ 240 guardados e aplicou a regra número 5. Aumentou para R$ 30 por semana. Foi brutal. Precisou cortar mais coisas. Parou de comprar pão francês todo dia e começou a fazer pão caseiro que durava a semana inteira. Parou de tomar ônibus para lugares perto e ia a pé. O filho reclamava que não tinha mais nada gostoso em casa. Ela explicou uma vez só. Ou a gente vive comendo bobagem e continua pobre para sempre, ou a gente aguenta um tempo e muda de vida de verdade. No sexto mês, Zuleide tinha R$ 720 na lata de biscoito. Ela tirou o dinheiro, levou até uma lotérica e abriu sua primeira poupança na Caixa Econômica Federal. A moça do caixa tratou ela com indiferença, mas Zuleide não ligou. Estava abrindo uma conta de verdade, com dinheiro que ela tinha juntado com o próprio suor e disciplina. Depositou os R$ 720 e pediu para não receber cartão. Queria dificultar ao máximo a possibilidade de sacar. Continuou guardando R$ 30 por semana, mas agora ia até a lotérica todo fim de mês depositar na poupança. Ver o saldo aumentar virou o momento mais feliz da semana dela. No nono mês, a poupança tinha R$ 1.300. No 10º mês, tinha R$ 1.640. Zuleide olhava para aquele número na tela do caixa eletrônico e sentia vontade de chorar. Ela estava tecnicamente pobre ainda, continuava morando no mesmo apartamento apertado, continuava costurando até a madrugada, mas alguma coisa fundamental tinha mudado. Tinha uma reserva, tinha um colchão, tinha escolhas. Se a máquina de costura quebrasse, ela podia consertar sem entrar em desespero. Se o filho ficasse doente, ela podia pagar remédios sem precisar implorar para ninguém. No 12º mês, exatamente um ano depois de começar o plano de poupar linha, Zuleide tinha R$ 2.080 guardados. Ela finalmente conseguiu pagar o tratamento dentário do Gabriel. Podia ter usado o dinheiro para 1000 outras coisas, podia ter comprado uma televisão nova, podia ter feito uma festa. Mas ela lembrou da regra número 6. O dinheiro só podia ser usado para algo que muda a vida de verdade. Dente do filho era saúde, e saúde muda a vida. Depois de pagar o dentista, sobraram apenas R$ 200 na poupança. Zuleide sentiu um aperto no peito por ver o saldo cair, mas também sentiu orgulho imenso.
Tinha resolvido um problema de R$ 3.200 com dinheiro próprio guardado com disciplina. Nenhum banco, nenhum agiota, nenhuma humilhação de pedir emprestado. Recomeçou do zero. Voltou para os R$ 30 por semana, mas agora tinha uma confiança diferente. Sabia que funcionava, sabia que era capaz. No 18º mês, em setembro de 2026, aconteceu algo que ninguém acreditava ser possível. Zuleide tinha R$ 4.900 na poupança. Ela tomou a decisão mais ousada da vida. Foi até um ferro velho que vendia carros usados em Itaquera e comprou um Fiat Uno Mille do ano 2007 por R$ 4.500 à vista. O carro era velho, tinha amassados, o banco estava rasgado, mas funcionava perfeitamente. O dono do ferro velho perguntou se ela tinha certeza, se não queria parcelar. Zuleide respondeu que queria pagar à vista, porque dinheiro parcelado é dinheiro que você não tem de verdade. Quando ela ligou a chave pela primeira vez e o motor pegou, Zuleide encostou a cabeça no volante e chorou. Não era choro de tristeza, era choro de quem provou para si mesma que era capaz de fazer o impossível. As vizinhas do prédio ficaram chocadas. Começaram a fazer perguntas. Como você conseguiu comprar um carro? Você ganhou na loteria? Você está fazendo programa? Emprestou de agiota? Zuleide não respondeu nada. Apenas sorriu e disse que tinha guardado dinheiro. As pessoas riram na cara dela. Impossível guardar dinheiro ganhando 1.200 por mês. Você está mentindo. Mas Zuleide não precisava convencer ninguém. O carro estava ali, parado na frente do prédio, com o documento no nome dela. 3 semanas depois de comprar o carro, Zuleide estava costurando na sala quando bateram na porta. Era Neuza, vizinha do apartamento de cima, que trabalhava como diarista e ganhava ainda menos que ela. Neuza entrou tímida e foi direto ao ponto. Me ensina como você fez para guardar dinheiro porque eu não aguento mais viver desse jeito. Zuleide sentou com ela na mesa da cozinha e explicou o plano de poupar linha inteiro. Falou das 6 regras, da disciplina brutal, dos cortes dolorosos, da tentação constante de desistir. Neuza escutou tudo em silêncio e no final perguntou: é só isso? Zuleide respondeu: é só isso, mas também é tudo isso. A diferença entre continuar pobre e mudar de vida está em fazer isso toda semana sem falhar nunca. Neuza começou guardando R$ 15 por semana porque não conseguia tirar 20 da renda dela. Cortou a TV por assinatura que custava R$ 60 por mês, cortou o lanche da tarde que comprava na padaria todo dia. Em 3 meses, Neuza tinha R$ 180 guardados e estava radiante. Mostrou para a irmã que trabalhava num salão de beleza. A irmã mostrou para 2 amigas manicures. Em 6 meses, tinha um pequeno grupo de 7 mulheres da região de Itaquera que estavam aplicando o plano de poupar linha. Elas começaram a se encontrar uma vez por mês na casa de Zuleide para falar sobre as dificuldades, as tentações, as vitórias pequenas. Viraram uma espécie de grupo de apoio financeiro informal. Trocavam dicas de como cortar gastos. Uma ensinou a fazer sabão caseiro que economizava R$ 40 por mês. Outra ensinou a comprar no atacado e dividir entre as vizinhas. Outra descobriu um aplicativo que devolvia parte do dinheiro das compras de supermercado. Cada economia pequena significava mais dinheiro para guardar toda semana. Rosângela, uma das mulheres do grupo, trabalhava como auxiliar de limpeza e tinha 2 filhos pequenos. Começou guardando R$ 10 por semana em abril de 2026. Em dezembro do mesmo ano, tinha R$ 800 guardados e usou para comprar material escolar e uniforme para os filhos, sem precisar parcelar no cartão. Ela chorou no grupo e disse que era a primeira vez na vida que começava o ano letivo sem dívida. Kátia era cozinheira de restaurante popular e ganhava um salário mínimo. Começou o método em maio, guardando R$ 25 por semana. Em um ano juntou R$ 1.300 e trocou a geladeira velha que vivia quebrando por uma usada, mas funcionando perfeitamente.
A economia de energia elétrica da geladeira nova pagou ela mesma em menos de um ano. Edna trabalhava como auxiliar de enfermagem num posto de saúde e tinha o sonho antigo de fazer um curso técnico que custava R$ 2.500. Começou guardando R$ 30 por semana em março de 2026. Em janeiro de 2027, ela se matriculou no curso pagando à vista e conseguindo até desconto de R$ 200 por causa do pagamento integral. O grupo cresceu, virou 15 mulheres, depois 23. Todas da periferia de São Paulo, todas com rendas baixíssimas, todas provando que o método funcionava independente de quanto você ganha. O segredo não estava em ganhar mais. O segredo estava em controlar o pouco que ganha com disciplina militar. Zuleide virou referência sem querer. As mulheres ligavam para ela quando estavam a ponto de desistir, quando aparecia uma emergência, quando a tentação de gastar o dinheiro guardado ficava insuportável. Ela sempre dizia a mesma coisa: o dinheiro está morto. Esse dinheiro não existe mais. Esse dinheiro é o preço da sua liberdade. Funcionava como um mantra que trazia as mulheres de volta para o caminho. Em outubro de 2026, uma reportagem pequena do jornal local descobriu o grupo e fez uma matéria de meia página sobre as mulheres de Itaquera que estavam mudando de vida guardando migalhas. A matéria chamou o método de Revolução dos R$ 20. Apareceram mais mulheres querendo participar. Zuleide precisou dividir o grupo em 3 porque não cabia mais todo mundo na sala dela. Em janeiro de 2027, 2 anos depois de começar o plano de poupar linha, Zuleide não era mais a mesma pessoa. Continuava morando no mesmo apartamento de Itaquera. Continuava sendo costureira. Continuava acordando cedo e trabalhando até tarde, mas tinha R$ 5.800 guardados na poupança, um carro funcionando no nome dela e 0 dívidas. Mais importante que os números era a transformação mental que tinha acontecido. Zuleide não se sentia mais vítima do sistema. Entendia que o sistema era injusto, sim, que a desigualdade era obscena, que ela merecia ganhar muito mais pelo trabalho brutal que fazia. Mas também entendia que, enquanto esperava o sistema mudar, podia tomar controle do pouco que tinha. Um dia, uma jornalista de um portal de notícias grande foi até a casa dela fazer uma entrevista mais longa. Queria entender a filosofia por trás do método. Zuleide explicou com a simplicidade de quem descobriu uma verdade profunda através da dor. Disse que pobre não é pobre só porque ganha pouco. Pobre é pobre porque nunca ninguém ensinou como o dinheiro funciona de verdade. Disse que banco, governo, empresa, todos ganham dinheiro mantendo pobre gastando tudo que ganha e um pouquinho mais. Cartão de crédito com juros absurdos, carnê de loja, empréstimo consignado, tudo feito para sugar os últimos centavos de quem já não tem quase nada. Disse que a única arma que pessoa pobre tem contra esse sistema é guardar dinheiro e recusar participar do jogo de consumo infinito. Disse que guardar R$ 20 por semana parece ridículo, mas é revolucionário, porque tira você do modo sobrevivência e coloca no modo construção. A jornalista perguntou se ela achava que todo pobre podia fazer isso. Zuleide respondeu com honestidade brutal: não. Nem todo pobre consegue, porque tem gente que ganha tão pouco que realmente não sobra nada. Tem gente que vive com menos de R$ 1.000 e paga aluguel de 600. Aí é matemática impossível. Mas tem muita gente que ganha o suficiente para guardar pelo menos 10 ou 15 reais por semana se cortar os gastos que não precisam existir. O problema é que ninguém quer cortar nada porque parece sacrifício grande demais. As pessoas preferem a ilusão de viver bem hoje do que o trabalho duro de viver melhor amanhã. A matéria foi publicada e viralizou. Recebeu 50 mil compartilhamentos em uma semana. Os comentários dividiram o Brasil em 2 grupos. Um grupo chamou Zuleide de exemplo e inspiração. Disse que ia começar o método imediatamente. Agradeceu por mostrar que era possível. O outro grupo chamou ela de iludida e ridicularizou o método. Disse que R$ 20 por semana não resolve nada, que o problema é estrutural e individual não adianta, que ela estava culpando o pobre por ser pobre. Zuleide leu os comentários e não ficou abalada. Entendeu que as pessoas que atacavam eram as mesmas que nunca iam tentar porque preferiam ter desculpa do que ter resultado. Ela sabia uma verdade que incomodava muita gente. A verdade é que pobreza tem componente estrutural gigante que não é culpa de ninguém, mas também tem componente comportamental que pode ser mudado. Ninguém vai sair da pobreza extrema guardando R$ 20 por semana, mas muita gente pode sair da pobreza desesperadora para a pobreza com dignidade e escolhas, e isso já muda tudo. Zuleide começou a dar palestras gratuitas em escolas públicas, igrejas e centros comunitários. Ensinava o método para quem quisesse escutar.
Sempre terminava as palestras com a mesma frase: "Eu não estou vendendo milagre, estou vendendo trabalho duro, sacrifício e disciplina. Se você quer fórmula mágica, procura guru de internet. Se você quer resultado real, pega papel e caneta e anota as 6 regras que vou ensinar agora." O legado de Zuleide não era um império empresarial nem milhões no banco. Era a prova viva de que inteligência prática vale mais que diploma, que disciplina brutal vence circunstância difícil e que liberdade financeira começa com R$ 20 e coragem de acreditar que você merece coisa melhor. A história de Zuleide prova uma verdade que incomoda quem prefere desculpa no lugar de resultado. Você não precisa ganhar muito para começar a mudar sua vida financeira. Você precisa de um método simples, disciplina brutal e coragem de cortar o que não precisa para construir o que sempre quis. O plano de poupar linha funciona porque não depende de sorte, herança ou salário alto. Depende só de você decidir que a partir de agora, uma parte do seu dinheiro vai estar morta para consumo e viva para construir futuro. Se você quer começar hoje mesmo, faça exatamente isso. Primeiro, decida quanto você vai guardar por semana. Pode ser 10, 15, 20, 30 reais. O valor não importa, desde que você consiga manter toda semana sem falhar. Segundo, identifique um gasto supérfluo do mesmo valor que você vai eliminar para compensar o dinheiro guardado. Terceiro, todo sábado de manhã, separe o dinheiro, coloque no envelope, lacre e guarde num lugar seguro. Quarto, não conte para ninguém e não use esse dinheiro para nada que não mude sua vida de verdade. Agora eu preciso que você faça 3 coisas neste exato momento. Deixa o like nesse vídeo para que mais pessoas descubram essa história. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais de gente comum que conseguiu resultado extraordinário. E escreve aqui nos comentários quanto você vai começar a guardar por semana a partir de agora. Não precisa ser muito, precisa ser real e precisa ser toda semana. Essa comunidade existe para provar que milagre não existe, mas método certo com execução perfeita transforma a vida. Se a Zuleide conseguiu com R$ 1.200 de renda, você também consegue. A única diferença entre continuar reclamando e começar a mudar está na decisão que você toma nos próximos 5 minutos.